gostaria que você falasse um pouco do seu primeiro celular. Quando é que você teve um primeiro celular e o que aconteceu? Olha, eu não lembro, para falar a verdade, quando eu tive meu primeiro celular, mas deve ter sido há 20 anos atrás. E era assim, muito diferente, né, do celular que a gente tem hoje em dia, porque praticamente era voz, chamada de voz, e a gente usava o celular como um sinal de status, né? Era super bacana ter um celular, mostrar que você tinha um celular. Hoje é completamente diferente. Hoje a prioridade é ler os e-mails, responder e-mails, ver alguns vídeos, né? Então mudou muito a questão da utilidade no celular. Se você pega a geração Baby Boom, a prioridade número 1, quando eles pegavam o celular, era justamente fazer uma chamada de voz. Hoje, essa prioridade para a nova geração é a quinta prioridade. Primeiro, eles querem fazer um chat, assistir um vídeo, ou seja, a quinta prioridade é fazer uma chamada de voz. Então, daí mostra um pouquinho tanto que mudou, né, nesses últimos anos. Os consumidores brasileiros, você acha que eles estão mais exigentes agora do que nessa geração Baby Boom ou alguns anos? Como é que está isso? Eu acho que sim, em geral, né? Eu acho que o consumidor está tão dependente, né, do celular que ele acaba ficando mais exigente na questão da qualidade de voz, qualidade de dados, a velocidade que você faz um download para assistir um vídeo, né, para surfar na internet. Eu acho que é natural. Esse aumento da exigência, né, dos consumidores. O que mudou na internet, na tecnologia, do 3G para agora? Olha, é uma excelente pergunta. A tecnologia ela vem rapidamente mudando, né? Ela tem um ciclo aí muito rápido. A gente começou no 2G, que era praticamente, você poderia fazer só uma chamada de voz. Depois, com a introdução do 3G, nós começamos a fazer também dados, né? A surfar na internet de forma mais rápida. E com 4G, praticamente é dados, né? Nas redes. Então, o que acontece para dar um exemplo bem prático, se você pega, por exemplo, uma série de Netflix, se você for fazer um download no seu iPad, provavelmente você iria levar por volta de 5 dias para fazer um download. Hoje, com a tecnologia disponível, 4G, e agora no 5G, que aumenta ainda mais a velocidade de conexão, você vai fazer em segundos. Então, isso mostra um pouquinho, né? Em segundos você pode fazer um download de uma série inteira num iPad ou num computador. Isso mostra o tanto que mudou, né, a tecnologia do 2G para o 4G e 5G, que está prestes a entrar no Brasil no ano que vem. Mas o Brasil é muito díspare, né, ainda, em termos dessa velocidade de dados. Quer dizer, aqui em São Paulo, nos grandes centros, ela entrou, o 4G está mais forte, mas em alguns outros lugares ele ainda não chegou. Como é que a gente equaliza isso num país tão continental quanto o Brasil? Eu acho que a gente tem que pensar em telecomunicações como infraestrutura, né? É igual a infraestrutura básica que a gente tem nos serviços básicos para a população. Eu acho que quando a gente tiver um viés mais de infraestrutura, principalmente na licitação das frequências, né? Eu acho que a gente conserta essas disparidades que a gente tem. Na verdade, hoje, todo mundo só tem um bolso para fazer um investimento. Então, eu acho que se a gente tiver uma política pública que ele favorece a cobertura, né, das redes, vai favorecer bastante a cobrir mais hospitais, mais escolas e cidades que não estão cobertas hoje por uma rede móvel. Isso não é diferente no campo também, que é um setor importante da nossa economia. Hoje, quase 21% do nosso PIB é conectado ao agrobusiness, né? E hoje a gente vê ainda nos estados de São Paulo, no interior de São Paulo, Mato Grosso, muita área sem cobertura.
Então, quando a gente tiver política pública com viés de cobertura, né, de infraestrutura, eu acho que a gente consegue melhorar essa disparidade que tem hoje no nosso país. Mas isso é uma responsabilidade do governo ou das empresas concessionárias? Porque para o consumidor final, né, a culpa do celular não pegar em determinadas áreas, ou de ele não ter internet em algumas áreas, é da empresa que ele está comprando o serviço. De quem que é essa responsabilidade? Eu não acho que tem culpa, né? Eu acho o seguinte, tem um determinado valor para ser investido. Então, se você, por exemplo, paga um valor muito maior de impostos, você tem menos dinheiro para fazer investimento. Então, a gente pega casos, por exemplo, eu te dou um exemplo no Amazonas. A cada R$10 de celular, o consumidor final paga R$15 de conta. Então, assim, em lugares que são carentes, né? Estou falando de cidades onde não tem cobertura ou a cobertura é muito pequena, a gente devia pensar de uma forma diferente. Será que a gente deveria cobrar menos impostos nesses lugares para ter uma cobertura melhor para a população? Então, assim, a questão é que tem o dinheiro para fazer investimento, ele é limitado. Então, a gente tem que usar da melhor forma possível para beneficiar a população. Então, o senhor acredita que se tiver uma diminuição da carga tributária em cima desses serviços de telecomunicações, há a possibilidade das empresas investirem mais em lugares mais longínquos, onde as redes onde ainda não chegam, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Eu acredito que a gente vai poder cobrir mais escolas, mais hospitais, mais cidades e também o campo, que é tão descoberto hoje em dia, para melhorar a eficiência da produção agrícola que a gente tem, né? E a gente estava falando da tecnologia 5G que deve estar chegando aí. Chega quando aqui no Brasil? Os leilões de frequência, né, que a gente fala, que você precisa de uma frequência para colocar o 5G no Brasil. Os leilões de frequência, eles vão ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem. Eu acredito que no próximo ano, 2020, provavelmente a gente já começa a ter no Brasil as primeiras redes 5G funcionando. No país todo? Eu acho que ele começa gradativamente, né? Ele deve entrar primeiro nas grandes cidades e depois ele vai migrando para as cidades menores. E o que na prática vai mudar na vida do consumidor o 5G? Tem dois pontos fundamentais. O primeiro é a questão da velocidade, né? Você aumenta muito a velocidade de conexão, velocidade para surfar na internet, fazer downloads de vídeos, uploads de vídeo. E um outro ponto importante é o que a gente chama de tempo de resposta. Então, o tempo de resposta com a chegada do 5G, ele diminui muito. E isso habilita novas aplicações para o mercado brasileiro. Então, a gente começa a ver muitas aplicações de telemedicina, carros autônomos, colheitadoras autônomas, né, para o agrobusiness. Então, uma série de aplicações que vêm, né, que chegam com a chegada do 5G no Brasil. Explica um pouquinho essa coisa da telemedicina, assim, para a gente entender, ou então o carro autônomo, como é que funcionaria isso? Hoje, por exemplo, você tem uma colheitadeira, por exemplo, sem um motorista, né? Quando você tem algum obstáculo na frente, você tem que parar imediatamente, né? Hoje, com as tecnologias disponíveis, 2G, 3G, 4G, o tempo de resposta ele é muito largo. Então, você não consegue fazer automação de alguns serviços. Com a chegada do 5G, como o tempo de resposta é por volta de 50 vezes mais rápido, você começa a ter mais precisão, né, no tempo de resposta. Então, uma colheitadeira que você tem, você pode fazer remotamente, você pode fazer a gestão e você, não aparece uma pessoa, um animal na frente, você pode parar com um tempo muito mais rápido, ou seja, com precisão. Como é que a Ericsson se conecta ao 5G? A Ericsson é uma empresa de tecnologia, né? Nós desenvolvemos o 5G,
A gente tem muito orgulho de falar que das 10 redes 5G que foram lançadas comercialmente no mundo, a Ericsson, ela participa de 8, então quase 80% dos lançamentos mundiais nos Estados Unidos, Europa e Ásia, a Ericsson está participando. Então, o nosso core business é desenvolver a tecnologia, desenvolver o 5G. E como é que é a relação da Ericsson com as empresas que distribuem essa rede de dados e como é que e quais são essas responsabilidades? É uma relação de muita confiança, né? Porque nós prestamos serviço para todas as operadoras no Brasil hoje em dia. Então, é uma parceria de longo prazo com todas elas. Tem uma confiança de longo prazo também. A gente começou aqui no Brasil a implementar a rede móvel 2G, depois 3G, 4G. A gente espera ser um fornecedor forte no 5G também. Agora, vale salientar que o Brasil é importante para a Ericsson no mundo. O primeiro contrato assinado entre a Ericsson e o Brasil foi há mais de 130 anos atrás. Foi entre Dom Pedro II e o fundador da Ericsson, Lars Magnus Ericsson. A gente tem muito orgulho de falar isso, porque nós temos uma operação que está há 95 anos no Brasil funcionando, né? Temos fábrica em São José dos Campos de alta tecnologia há mais de 60 anos e temos um centro de pesquisa e desenvolvimento há mais de 48 anos. Temos mais de 108 patentes criadas aqui no Brasil que a gente usa para todo mundo. A gente estava falando do 5G e a Europa está correndo o risco de ficar para trás de outras regiões na implementação dos serviços de telefonia por causa de regulamentações caras, de baixo investimento. Isso também acontece aqui no Brasil? Eu acho que menos por enquanto, porque eu tenho visto o custo das frequências na Europa tem sido assim, valores muito altos. Então, o que acontece é o que eu mencionei, que quando você tem um custo muito alto para aquisição de frequência, acaba faltando dinheiro para fazer investimento em infraestrutura. Então, eu acho que o que está passando em alguns países na Europa, espero que não passe no Brasil, porque, na verdade, o que acontece é que você atrasa a implementação da tecnologia quando você não tem o capital, né, para fazer infraestrutura. O Brasil está muito atrás em termos de infraestrutura dos outros países da América Latina. Como é que é essa relação Brasil com os países aqui da América do Sul ou então da América Latina? Não, eu não acho que está atrás, não. Eu acho, inclusive, se você compara com a Europa, Ásia, Estados Unidos, eu acho que a gente tem um nível de serviço aqui bom, se comparado com os outros países. Mas a questão do 5G, eu acho que a gente está super alinhado com o resto do mundo, porque os terminais também de 5G eles vão estar disponíveis a partir do fim desse ano e começo do ano que vem. Como é que o senhor vê a lei das telecomunicações no Brasil em relação aos outros países também da América Latina? Esse é um bom tema, porque as leis foram feitas há mais de 20 anos atrás, né? Então, a gente precisa ter uma adaptação dessas leis. É o que a gente chama, tem um projeto agora tramitando no Congresso, que é a PL 79. A gente espera pela aprovação da PL 79. Eu acho que movimenta todo o setor de telecomunicações, que é uma adequação, né, do que foi feito há mais de 20 anos atrás. Então, é importante para o progresso do Brasil a gente ter essas aprovações e adaptar ao mercado que a gente tem hoje, né? Você pega, essas leis foram feitas há muitos anos atrás. Existia, por exemplo, orelhão. Hoje já não existe orelhão. Então, eu acho que é importante a gente colocar um investimento onde realmente é importante para a população melhorar o serviço. O que essa nova lei traz de benefício ou traz de melhoria para a infraestrutura e para as telecomunicações? Hoje, se você pega as leis que a gente tem no Brasil, né, são leis muito punitivas, né, e não propositivas. Então, o que a gente espera é que, ao invés de punir, a gente tenha
leis mais adequadas ao novo cenário que possa melhorar, né, o serviço 2G, 3G, 4G e 5G, né, em todas as cidades. Você consegue me dar um exemplo, por exemplo, de lei que é muito punitiva e que está melhorando com o novo projeto? O próprio caso do orelhão é um exemplo assim clássico, né? Hoje as operadoras elas precisam investir, né? Elas têm obrigações para fazer manutenção em orelhões, o que gastam um dinheiro enorme para cumprir a lei, mas, na verdade, os investimentos deveriam ser direcionados para melhorar, por exemplo, capacidade, né, da rede móvel, ou da fibra que está sendo colocado, backbone. Então, é o direcionamento, né, desse investimento que precisa ser adaptado com essas regulamentações. Esse é um caso típico, né, que é muito punitivo e poderia ser mais propositivo. Mas com essas diferenças regionais, né, do Brasil, quer dizer, na hora que você tira o orelhão lá da cidadezinha do interior e não tem ninguém para dar manutenção nele, como é que fica a cidadezinha do interior, né? Essa dicotomia, como é que a gente faz isso se a gente não, se o governo não pressiona as operadoras? É que hoje todo mundo tem celular, então, assim, a gente tem casos que orelhões que ficam anos sem fazer nenhuma chamada. Então, quando você vai na cidadezinha, você vai ver que hoje o mundo mudou muito. As pessoas têm celulares. Às vezes tem celular em lugares que não tem nem rede. A gente já viu muitos casos que as pessoas têm um celular, mas eles usam quando eles vão para uma cidade maior, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que direcionar o investimento para onde realmente vai fazer uma diferença para a população. Qual é o arcabouço regulatório de infraestrutura que o Brasil precisa para ser competitivo? Eu acho que a gente tem que ter um viés de infraestrutura nesses leilões e não arrecadatório. Inclusive, não deveria ser arrecadatório porque sempre foi um viés arrecadatório e não resolveu o problema do nosso país, né? Então, assim, hoje nós fizemos um estudo dentro da Ericsson. O Brasil é o país onde o espectro é o mais caro do mundo, levando em consideração mais de 50 países que a gente analisou, levando em consideração também a renda per capita do brasileiro. Então, como é que a gente muda isso para um outro patamar, né? Eu acho que é super importante acertar essas regulamentações e o preço do espectro. Esse é um ponto. O outro ponto é com relação à lei das antenas. Hoje, a Ericsson ela leva de 1 mês a 2 anos para se instalar uma antena dependendo da cidade. Então, as leis elas estão na mão dos municípios, cada um tem uma interpretação da lei. Então, existem lugares que é muito fácil colocar uma antena e fazer uma cobertura e tem lugares que é extremamente difícil. Então, às vezes a gente reclama, pô, não tem cobertura aqui, mas ninguém lembra que a gente tem, às vezes, esperar até 2 anos para colocar uma antena, dependendo da cidade. Quais são os lugares que são extremamente difíceis hoje? São Paulo é um exemplo típico. São Paulo a gente leva de 1 a 2 anos para colocar uma antena, dependendo do caso. Existe uma explicação para isso? Não, é a própria regulamentação que leva a esse tempo. Como é que a gente simplifica isso? A gente tem até uma proposta para simplificar. A gente acha que a gente deveria levar... A lei deveria passar a ser federal e não municipal para ter um entendimento só e a gente conseguir, de forma mais rápida, fazer uma boa implementação nas cidades. Inclusive porque com a chegada do 5G, esse problema ele vai aumentar. No 5G a gente usa frequências mais altas, né? E com isso a gente tem uma cobertura menor para cada antena. Então, a gente vai precisar 10 vezes mais antenas do que a gente tem hoje. Então, o problema vai multiplicar por 10 daqui a alguns anos. Então, a gente precisa ter uma regulamentação melhor para a questão da lei das antenas. Mas agora você me assustou, né? Porque se a gente vai ter mais antenas na cidade do que a gente já tem,
onde vai ter espaço para colocar todas essas antenas? Não, as antenas têm também, com a questão da chegada da tecnologia, tem diminuído o tamanho. Hoje você consegue fazer antenas que praticamente as pessoas não conseguem ver, né? Então tem uma adaptação também do portfólio nosso para ter uma poluição visual menor. Você falou ali atrás de espectro. Explica um pouquinho para mim o que é o espectro. O espectro para prover o serviço móvel, cada operadora, né, as operadoras que a gente tem no Brasil, eles precisam adquirir o espectro, que são os canais que eles fazem as transmissões de dados, de voz. Então, é como um grupo de comunicação, né? Precisa de espectro também, de frequência, para atingir a população. No caso das operadoras é igual. Por que o 5G vai começar com a conexão fixa? Ou não? Ou isso não é verdade? Não, a gente tem vários casos, né? Então, eu acho que o 5G ele pode endereçar várias áreas. A primeira é a banda larga móvel, né? Porque se aumenta muito a velocidade de conexão. A segunda área que pode ser beneficiada é a internet fixa, mas através de uma rede móvel. Né? A gente já vê em alguns países fazendo o lançamento do que a gente chama FWA, que é Fixed Wireless Access. E tem também dois outros serviços, que é o IoT, Internet das Coisas, para serviços críticos e serviços massivos. Então, acho que essas 4 áreas são as áreas que devem se beneficiar com a chegada do 5G. Me explica um pouquinho a Internet das Coisas para serviços, né, para essas 2 áreas da internet das coisas. Hoje o que acontece é que vai ter muito investimento na digitalização da indústria, que a gente chama da indústria 4.0. Então, com a chegada do 5G, de novas aplicações, você consegue beneficiar a indústria melhorando a eficiência das fábricas, né? Então, com isso, você consegue ter uma solução da internet das coisas, né, que você não tem hoje em dia. Pelo que você me falou aqui, então o 5G vai revolucionar a forma como a gente vai viver daqui para frente. Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, a gente conectava, primeiro começou a conectar as cidades, né? Depois a gente conectou as casas através do telefone fixo, depois nós conectamos as pessoas através do telefone móvel e agora a gente está conectando as coisas, por isso que a gente chama da internet das coisas, né? Porque a comunicação de máquina com máquina. E essa inteligência artificial toda, você acha que ela vai acabar dominando o homem, assim, a ponto de a gente ter as visões futuristas dos filmes Transformers, enfim, você acha que vai por aí? Eu não acho que vai dominar o homem, mas eu acho que vai trazer eficiência para a indústria. A gente olha, o PIB do mundo, ele dobra quase a cada 25, 30 anos. E é praticamente impossível você ter 2 vezes mais fábricas a cada 30 anos, 2 vezes mais indústrias. Então você precisa melhorar a eficiência, né, da cadeia global. E eu acho que o 5G é uma ferramenta importante para melhorar a eficiência da indústria. O mercado de tecnologia móvel no Brasil cresce no mesmo ritmo do mercado mundial? Olha, no Brasil a gente cresce a uma velocidade maior do que o mercado mundial. A gente tem alguns estudos dentro da Ericsson. No mundo, por exemplo, o tráfego de dados de 2019 a 2025 ele vai crescer em média 40% ao ano. No Brasil, a gente cresce mais 100% ao ano. Eu acho que o brasileiro ele tem uma dependência do celular, né, muito maior do que países na Europa ou nos Estados Unidos, porque você tem um número muito menor de conexões de fibra. Então, o brasileiro é muito dependente, né, do telefone móvel. E aí existe uma explicação para essa dependência, não?
Existe uma explicação por que o brasileiro é mais dependente do que é o europeu, por exemplo? Eu acho que é a própria falta de infraestrutura básica, né? Você tem uma penetração maior pelo móvel. E a gente tem que lembrar também que o brasileiro gosta da internet, né? Gosta de redes sociais. Você pega o Brasil, é onde os consumidores estão mais conectados, se você compara o número de horas por dia. Então, é comparado com níveis do Japão. São várias horas por dia, né, na média. Então, isso também ajuda. Como é que uma economia globalizada e vários lançamentos simultâneos de produtos em todo o mundo, com tudo isso, ainda é possível tropicalizar? É possível tropicalizar, por exemplo, a Ericsson, né? O que a Ericsson oferece? Hoje tem uma padronização, né, no mundo e a gente não pode ficar muito fora do que é usado no resto do mundo, né? Porque é um mercado de massa. Então, a gente, obviamente, tem algumas adaptações para o mercado brasileiro, mas hoje é praticamente padronizado esses produtos, né? Quando a gente compara com o resto do mundo. No Brasil, a gente tem algumas jabuticabas, né, em termos de tecnologia, as tomadas que são diferentes. Tem alguma jabuticaba aí no sistema de redes que difere dos outros países? Não, eu acho que pouco, né, nesse sentido. Eu acho que as jabuticabas que a gente tem é mais na questão dos impostos e outros temas que atrapalham muito, né, numa expansão mais rápida para as redes móveis. Vamos falar um pouquinho de crise? Como é que a crise econômica impactou os negócios da Ericsson? A gente vem de um crescimento grande nos últimos anos. O Brasil é muito relevante para o grupo Ericsson. A gente estava, 3, 4 anos atrás, a gente ocupava a 15ª posição entre os maiores países em vendas, né, para o grupo Ericsson. Hoje a gente ocupa a 5ª posição. Então, isso é graças também à utilização, né, da internet, dos planos de dados pelos consumidores. Tem crescido mais de 100%, né, o tráfego de dados nas redes dos nossos clientes. E, obviamente, isso leva a um grande crescimento. Então, vocês não sentiram a crise como os outros setores? A gente sente a crise, poderia estar melhor, mas, como eu falei, essa área ela tem crescido muito. Por quê? Porque ela traz muita eficiência também para a indústria e para as empresas, né? Olha o número de empresas que você tem hoje que são atendidas através de aplicativos, que você precisa de uma rede móvel para ter esse tipo de serviço. Então, isso tem beneficiado bastante e é óbvio que se a gente tivesse um país com crescimento do PIB de 4%, 5%, ainda seria melhor esse crescimento. A gente falou também de impostos, né? Como é que você vê a questão dos tributos em relação à área de telecomunicações? O que pode mudar? O que pode ser mais eficiente nesse? Olha, eu acho que a gente tem uma cadeia de impostos muito alta. Então, principalmente, a gente usa o mesmo imposto para uma cidade que tem uma condição pior do que as grandes cidades, o imposto é o mesmo. Então, dentro do mesmo estado, né? A gente tem um tributo muito alto, é um dos mais altos do mundo também, por isso que a gente tem que trabalhar para, principalmente, tentar diferenciar, né? Você tem cidades extremamente pobres e que pagam a mesma taxa, né, de imposto do que paga uma cidade grande. Então, a gente tem que encontrar aí arcabouços regulatórios para diminuir essa desigualdade. E no Brasil, eu acho que a gente tem que fazer política também, políticas públicas, olhando para fora do Brasil, né? Então, hoje a gente faz política pública olhando para dentro. E eu gostaria que a gente olhasse para fora. O Brasil precisa ser competitivo na Índia, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Então, como é que a gente fomenta esse mercado, né, para ter mais exportação? E eu te dou um exemplo. Hoje, você pega a economia do mundo,
25% da economia do mundo é exportação. Se você olha esse mesmo número para o Brasil, é 12% apenas. E grande parte desses 12%, ele está, praticamente a gente está falando de produtos, né, agrícolas. Então, eu acho que é super importante a gente fazer uma política pública forte para a gente melhorar a exportação do Brasil. E eu acho que é importante fazer política pública olhando para fora e com uma carga tributária menor. Com certeza a gente consegue mudar esse cenário. Você acha que então a reforma tributária vai ajudar nessa questão, né, de melhorar a exportação e de melhorar o ambiente interno para a criação de infraestrutura? Não tenho dúvida. Nós vamos melhorar o ambiente interno e vamos melhorar a exportação. É assim que a gente vai conseguir crescer o Brasil. A gente tem 13 milhões de desempregados ainda no país. Quais seriam os caminhos para tentar combater esse desemprego? Quais são os caminhos da indústria para isso? Eu acho que é fomentar o consumo, né? Então, a gente tem um país que está crescendo 1%, 2% ao ano, né? Essa deve ser a estimativa para esse ano. Como é que a gente aumenta o crescimento da economia? Eu acho que é fundamental melhorar o PIB, o crescimento do PIB. Se a gente melhora o crescimento do PIB, vai gerar mais impostos, a taxa de desemprego vai diminuir. Então, a gente tem que criar um ciclo virtuoso positivo, né? A gente teve muita dificuldade nos últimos anos, porque teve um crescimento negativo do PIB. A gente tem que sair disso. Eu acho que é super importante a gente aprovar a reforma da Previdência, as reformas tributárias que a gente tem para frente. São pilares fundamentais para a gente fazer o Brasil crescer. A reforma trabalhista que foi aprovada, ela foi eficiente na criação de empregos? Eu acho que ela foi eficiente, porque a gente tinha muito problema trabalhista, né? Então, assim, a gente via várias pessoas entrando na justiça para ganhar um dinheiro extra quando saía da empresa. Eu acho que isso mudou um pouco com a reforma. Eu acho que esse foi o reflexo, pelo menos que teve, positivo para a indústria, foi que as pessoas que têm direito, elas entram na justiça, mas de forma mais cautelosa, porque antes era assim, virou uma rotina, né? Eu vou pedir entrar na justiça para ganhar um pouco mais de dinheiro na minha rescisão. Então, acho que a reforma ela mudou bastante esse ponto de vista, né? Qual que é a sua avaliação a respeito da reforma da Previdência? Olha, eu acho que ela é necessária. O Brasil passa por uma dificuldade, né? A gente não vai conseguir crescer se a gente não conseguir aprovar a reforma da Previdência. Eu acho que é unânime isso. Eu acho que vai ser bom para a indústria, bom para o consumo e bom para o Brasil. Qual que é a sua opinião a respeito do governo federal? Olha, a gente tem tido uma boa comunicação com o governo, com todos os governos dos últimos anos. Então, temas extremamente importantes, a gente está endereçando como endereçamos antes. Eu vejo o governo de forma positiva, eles estão tentando melhorar, né, a economia. São reformas difíceis, só que precisa. A gente não tem mais tempo a perder. Eu acho que eles estão fazendo o que é possível, né? Você acredita que a política interfere nos negócios? Com certeza. Eu acho que interfere, sim, principalmente na questão de risco Brasil, né? Então, ela interfere. E eu acho que a política tem que ser igual ao juiz de futebol, né? Quando você, às vezes, você assiste um jogo, você nem sente que o juiz está em campo. E a política tem que ser igual. Ela tem que... a gente não pode sentir como indústria, como consumidor, né? Tem que ser transparente. E tem que criar, eu acho, políticas para ajudar, né, a crescer a economia. O Brasil está menos corrupto? Olha, acredito que sim. Eu acho que teve a Lava Jato, que fez um trabalho aí importante para o Brasil.
mas vai levar alguns anos, eu acho, para ir melhorando a consciência das pessoas, né? E para ter um cenário diferente para os nossos filhos e netos. Vamos falar um pouco de gestão agora. Qual foi a sua estratégia para levar a empresa da 15ª posição para a 5ª posição em vendas? Olha, primeiro eu acho que a gente tem que atender as necessidades dos nossos clientes, né? Eu acho que é super importante entender o que o cliente quer, como que a gente pode agregar valor para ele. A segunda coisa é a questão de ter uma empresa eficiente. A gente fez um trabalho de melhorar a eficiência da empresa, e é isso que eu estou fazendo também em outros países. É super importante que a cada 2, 3 anos a gente mude os processos, a forma como a gente trabalha. E um outro ponto fundamental é como é que a gente adapta a empresa para esses jovens talentos. Porque hoje o jovem, né, essa população jovem, ela entra na empresa, 3 meses, 6 meses, eles querem revolucionar a empresa, senão eles vão embora. Então, como é que a gente trabalha de forma diferente para adaptar a empresa? Trabalhando mais em tarefas, né? Hoje, a gente tem grupos de trabalho que trabalham com tarefas específicas de 1 semana, 4 semanas, 6 meses, 1 ano. Então, a gente tem que ir adaptando, né, a empresa a esse novo cenário. E essa mudança cultural, você acredita que gerou um impacto positivo a ponto de levar a empresa para a 5ª posição? Aí? Com certeza, é um conjunto de fatores, mas isso ajuda bastante. Porque uma grande empresa, por trás você tem grandes talentos, né? Um dos patrimônios mais importantes que a gente tem são as pessoas. A Ericsson é uma empresa de tecnologia, mas precisa ter boas pessoas, principalmente porque a gente trabalha com desenvolvimento de tecnologia. Então, esse é um pilar fundamental para o nosso crescimento. Você considera a Ericsson uma empresa de tecnologia, mas ainda é uma empresa tradicional ou ela já é uma empresa disruptiva nos moldes aí das startups e tudo? Como é que funciona a Ericsson? Eu acho que ela está em transformação constante e por isso que ela está viva há 140 anos, né? Porque a gente já reinventou a empresa várias vezes. Eu acho que é uma transformação, ela não é como uma startup, mas não acredito que é igual uma empresa tradicional. A gente está no meio do caminho e sempre tentando se reinventar. Falando em reinvenção, o meu primeiro celular tijolo era um celular da Ericsson. Existe alguma possibilidade da Ericsson voltar para esse mundo dos celulares? Eu acho que não. A Ericsson é uma empresa super focada, né? E eu acho que o mercado de celulares ele é muito diferente do nosso core business. Pelo menos nos próximos anos, eu não vejo que a empresa tem uma estratégia para voltar a fazer celulares. Mas a Ericsson foi muito rápida na mudança do core business dela, porque ela tinha os celulares e quando ela percebeu, ela entrou no mercado de infraestrutura e agora ela está se dando bem. Essas mudanças rápidas de mentalidade, você acredita que elas são importantes para a liderança? Elas são importantes que as lideranças entendam que elas precisam ser feitas? Com certeza. Eu acho que se você não fizer essas mudanças rápidas e disruptivas na empresa, você não consegue sobreviver. A Ericsson ela vem de infraestrutura e depois ela foi para o mundo de celulares. E hoje em dia ela está mais focada na questão da infraestrutura. Mas, por exemplo, a gente vê dentro da internet das coisas, a digitalização da indústria é uma baita oportunidade para todo mundo. Então a gente tem que estar se adaptando para capturar uma parte desse mercado. Eu ouvi uma frase uma vez que o líder ele não deve olhar pelo espelho retrovisor o que está acontecendo em termos de inovação, ou seja, ver o que os outros já fizeram, mas sempre olhar para frente e fazer ele a sua inovação. Você acredita nisso? Totalmente. Eu acho que a gente tem que criar disrupção o tempo inteiro para sobreviver. Não vejo uma forma diferente de ter uma durabilidade de anos, né? Séculos. Como se manter numa empresa durante muitos anos, como é o seu caso, trabalhando com tecnologia? Eu acho que
Eu estou na Ericsson há 25 anos, mas eu passei por muitas áreas, né? Então, eu acho que sempre foi muito dinâmico. Eu trabalhei fora do Brasil, né? Morei fora, trabalhei com quase todos os países da América Latina, trabalhei em diversas áreas, diversos clientes. Então, como é uma empresa muito grande, apesar de estar na mesma empresa, sempre a cada 2 anos eu estava fazendo algo diferente. Eu acho que isso que me ajudou a ficar na empresa até hoje. Quais são as dicas que você daria, então, para construir uma carreira de sucesso? Fazer o que você gosta. Eu acho que esse é o ponto principal, independente da profissão que você escolhe. Eu acho que quando você faz as coisas com vontade, com amor, com garra, você consegue ir muito mais longe, né? E você trabalha feliz, que é o mais importante. Mas aí você tem alguma dica, assim, fazer o que gosta, mas tem algumas dicas, se aperfeiçoe, tem algumas dicas... Eu acho que, obviamente, você tem que ir se aperfeiçoando, né? Eu acho que isso foi fundamental para mim. Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, sempre tive curiosidade, vontade de morar fora, que te dá uma experiência não só profissional, mas pessoal muito importante, né? O convívio com outras culturas, entender a cultura da empresa que você está trabalhando. Então, eu acho que essa é a dica que eu deixo para as pessoas, né? E eu acho que eu nunca tive assim ambição, eu quero ser isso ou aquilo. Eu acho que as coisas acontecem naturalmente na carreira das pessoas, principalmente se você faz o que você gosta. Como é que você lida com a pressão do dia a dia do cargo? É difícil, principalmente na região que a gente atua, né? É que tem muita volatilidade. Eu acho que você tem que encontrar um espaço fora do trabalho para fazer algo que você consiga esquecer do dia a dia, né? Que é muito pressionado por resultados. A cada 3 meses você tem que dar uma satisfação de como é que está toda a operação. Então, encontrar hobbies, encontrar um espaço com a família, com os amigos, para se distrair um pouco do dia a dia, que é muito pesado, né, dentro de uma grande organização. Porque o jovem, quando entra numa grande empresa, ele sempre fala, nossa, está lá o CEO, olha que vida boa ele tem. O senhor tem uma vida boa? Não, eu tenho uma vida boa, eu não posso reclamar disso, mas é uma vida com muito trabalho, né, com muito suor, muitas horas dedicadas à empresa. Eu acho que é difícil ser diferente. Você pega a maioria dos presidentes ou CEOs do Brasil, eles vão te falar a mesma coisa. Mas é importante fazer o que você gosta. Então, eu sinto uma satisfação imensa de liderar, né, uma empresa como o tamanho da Ericsson, não só no Brasil, mas na região, na América Latina. Qual?